Quinta vitória consecutiva, 4 jogos de Renato Gaúcho no comando do Fluminense, 4 vitórias, 100% de aproveitamento, briga no topo da tabela. O Fluminense chegou a ser líder, inclusive, durante poucos minutos, é verdade que o Palmeiras também ganhou, mas chegou a estar na liderança do campeonato. É briga pelo título, o torcedor está empolgado, não tem jeito. Mas brincadeiras à parte, ainda, evidentemente, o campeonato está só começando. O trabalho do Renato também está só começando. E eu sempre faço questão, né? Mas aí cada um tem o seu jeito, né? Tem um torcedor que é mais empolgado, que já está pensando em título, tem aquele torcedor que é mais cauteloso. Eu tento ser um meio termo. Tento não tirar muito, pelo menos um pezinho ali na realidade, porque a gente sabe que um ano é muito longo. E eu falo isso pro bem e pro mal. Se o trabalho do Renato tivesse sendo ruim até agora, eu ia falar, calma, gente, tá só começando, é verdade? 5 jogos, falei, calma, gente. O cara chegou, um jogo atrás do outro, né? Adaptação, o jogador às vezes demora, absorver as ideias, tudo isso seria plausível dentro de uma análise caso o Renato tivesse, sei lá, 2 vitórias, um empate, 2 derrotas, vamos supor. Mas não, a verdade é que para mim, até de forma surpreendente, não todas as vitórias, mas 100% de aproveitamento. Eu acho que essa tranquilidade toda, depois da chegada do Renato, eu esperava até uma dificuldade um pouco maior, pelo que o time não vinha jogando. Mas isso é para a gente ver como o futebol é algo, às vezes, muito sensível. Um grupo de jogadores, às vezes é muito sensível. E eu sei que quando a gente vai falar, pô, cara, mas é um absurdo, esses caras ganham uns salários milionários para fazer isso. E aí vem o técnico, às vezes não tem a relação boa e parece que estão jogando de sacanagem, parece que estão, sabe, não estão dando o seu máximo. E eu já até falei isso na época do Mano, ou logo após a saída do Mano. É porque, gente, às vezes o cara não entra de sacanagem, não entra para perder o jogo. Eu não consigo acreditar nisso. Mas a questão é que quando o ambiente está ruim, quando o ambiente está pesado, quando o relacionamento não é bom, o cara às vezes não está com a cabeça boa, não está feliz e não consegue, consequentemente, desempenhar dentro de campo. Ou o grupo não aceita bem, não está conseguindo mais, ou não acredita mais no trabalho e as coisas não acontecem. E por que eu estou falando disso tudo? Porque a chegada do Renato, ela tem um impacto direto no emocional do grupo, no astral. E isso impacta o quê? Consequentemente, a postura, a atitude, a forma de jogar, o prazer novamente de ter a bola para jogar futebol. Essa é a principal mudança que eu vejo neste Fluminense do Renato Gaúcho. É mais do que técnico, do que técnica, do que tática até. Óbvio que tem mudanças nesse sentido também. Mas para mim o impacto é muito maior aí. E o resto vai acontecendo aos poucos. Tanto é que se a gente pegar e analisar, e quem acompanha aqui o meu trabalho de jornada, está ali com a gente nas transmissões, nas análises, vocês sabem, o Fluminense não fez jogos perfeitos. Não teve atuações exuberantes nessas vitórias. Mas em nenhum desses jogos o Fluminense foi pior do que o adversário. Em nenhum desses jogos o Fluminense ganhou sem merecer. Ganhou apenas no acaso. Ah, Alessa, mas saiu um gol no finalzinho contra o Bragantino. Ah, mas saiu um gol no finalzinho contra o Santos. Gol cagado. Não. Por que eu tô falando isso? O gol contra o Santos, você pode dizer, foi cagado e tal, daquele jeito. Mas o Fluminense foi melhor que o Santos. Jogou bem a maior parte do tempo? Não. Teve bons momentos. Aliás, nesses jogos, tirando o São José, que é muito fraco, o Fluminense teve bons e maus momentos e é totalmente natural para um time que está começando um novo trabalho sob o comando de um novo treinador. Ele vai oscilar, ele não vai conseguir se regular o tempo inteiro, mas ainda assim foi melhor. Merecia ter saído com a vitória. E mais uma vez, hoje, aqui na Neoquímica Arena, e é muito bom estar aqui sempre em loco, fora de casa, dentro de casa, acompanhando mais uma vitória do Fluminense fora de casa, aqui na Neoquímica Arena. A gente acompanhou um Fluminense melhor e merecedor. Fez um primeiro tempo, até os 20 minutos, para mim,
mesmo sem criar uma grande oportunidade, aliás, ninguém estava criando, só o Memphis deu um chute que o Fábio defendeu ali, mas nada absurdo. Aqueles primeiros minutos foram melhores, o Fluminense trabalhando melhor a bola, mais com uma posse no campo de defesa do Corinthians. O Corinthians tinha mais posse de bola, mas é uma posse de bola estéril, é uma posse de bola que não ia para lugar nenhum. O Corinthians terminou ligeiramente melhor no primeiro tempo. Destaca-se, no entanto, o setor defensivo do Fluminense foi perfeito. A gente tinha um temor muito grande em relação à ausência do Thiago Silva, que é um grande jogador, obviamente, o capitão do time. Mas Ignácio e Freitas, a gente tem que reconhecer, fizeram um grande jogo. Parecia que jogam juntos há muito tempo. Foram muito bem na partida. Junto com os dois laterais, o René merece uma análise à parte, eu já vou chegar lá. Mas só vou destacar que a dupla de zaga, o sistema defensivo do Fluminense, foi quase que perfeito o jogo inteiro. O Corinthians não se criou ali e tem bons jogadores. E aí no segundo tempo, o Renato já tira o Lima, que fez um jogo muito ruim e estava doente. Depois vou trazer aqui a palavra do Renato, ele estava com febre, passando mal. De fato foi muito mal o Lima, era praticamente um a menos em campo. Mas a temporada em si, como um todo, do Lima já não é boa, né? A verdade é essa. E aí entra o Nonato. O Fluminense vai com 3 volantes. E muita gente poderia ter pensado, talvez tenha pensado aqui no, porra, time retrancado, tá vendo? Retrancando o time. E eu sempre falo isso. Isso é uma análise muito rasa, antiga do que era futebol, gente. Hoje, com esses meio-campistas modernos, que o futebol de hoje ele exige um volante, ele tem que saber sair para o jogo, ele tem que defender, ele tem que atacar. Então, se você tem 3 volantes em campo, mas desses 3, você tem 2 volantes que têm qualidade para atacar e que saiam para o jogo, o time não vai ser defensivo. O que determina a postura, uma postura defensiva, covarde, retrancada, aliás, o que determina isso é a postura do time, não só a posição do jogador. Então o Fluminense entra com 3 volantes e estava perdendo um pouco de meio, na reta final do primeiro tempo, tinha perdido um pouco o meio de campo do Corinthians. O Corinthians estava, coisa que não estava acontecendo antes, estava conseguindo trabalhar a bola ali. O Nonato entra, acabou. O meio de campo do Corinthians não joga. O Mateuzinho, o lado direito, que era o mais forte do Corinthians, no segundo tempo não jogou, estava bem marcado. Canóbio, que ofensivamente, mais uma vez, não foi bem, mas defensivamente ajudou mais uma vez, dobrando ali pelo setor. Então o Corinthians não conseguia criar praticamente nada, criou uma oportunidade no início ali com o chute do Romero dentro da grande área. Depois o Fluminense passou aos poucos ir tomando o controle do jogo, até que sai um golaço do René. E aí eu vou entrar na análise do René aqui. Que partida fez o René? Que jogo! O melhor dele disparado, não pelo gol. Ele já vinha fazendo a melhor atuação dele com a camisa do Fluminense. O gol foi apenas para coroar um Fluminense melhor naquele momento e a grande atuação defensiva e ofensiva que teve o René. Um jogador que é criticado muitas vezes com razão, mas a gente tem que reconhecer o grande jogo que ele fez. Ele e toda a última linha de marcação ali do Fluminense. E aí o Corinthians sentiu um pouco o gol. O Fluminense depois vai um pouquinho para trás, baixa as linhas. E aí o Renato até acho que podia ter mexido um pouquinho antes, colocado o Serna um pouquinho antes para ser esse desafogo, para ter uma opção de contra-ataque. Teve um contra-ataque o Ares, que fez o primeiro tempo, o Ares não estava bem no jogo, mas melhorou muito na reta final do segundo tempo, foi importante. Ele fez o gol de pênalti depois, e aí coloca o Serna, logo pouco tempo depois o Serna sofre o pênalti, o Ares vai lá, faz e acabou. Uma vitória enorme, gigantesca, de um time que não veio aqui só para se defender. De um time que tem uma postura à altura daquilo que a gente espera do Fluminense. Aos poucos essa equipe parece que está resgatando a alma que o torcedor quer ver em campo. Quer ver um time que tem prazer de jogar bola. Quer ver um time que sabe jogar com a bola. E que quer vencer. Esse é o espírito do torcedor que quer ver em campo. É isso que o torcedor valoriza e provavelmente contra a Vitória a gente vai ter um excelente público no Maracanã. Porque aos poucos o torcedor vai devagar, recuperando o interesse e a vontade de ver o time jogar. Muito mais dentro da identidade, daquilo que o torcedor quer ver. Vou trazer rapidinho a palavra do Renato aqui. Ele fala sobre o que mudou, fala sobre o Lima, a questão de, às vezes, vamos jogar um pouquinho mais atrás, vamos marcar pressão, vamos tentar valorizar a posse de bola. Olha só aí. É um grupo muito bom de se trabalhar, um grupo inteligente, um grupo trabalhador. Eu acho que muitas vezes o que muda no futebol, acho não, com certeza, são as atitudes, né?
importante o grupo ter atitude, sempre buscando as vitórias. Eu tenho conversado bastante com o grupo, apesar do pouco tempo que a gente tem para treinar a parte prática no campo. O pouco tempo a gente tem aproveitado bem. Tenho conversado bastante com eles, tenho corrigido eles na sala de vídeo. E é a atitude que eu tenho elogiado bastante do meu grupo. É um grupo que desde o início, quando eu cheguei, eu falei que independente do adversário, independente do local do jogo, o Fluminense é grande, tem uma grande torcida, tem que jogar sempre para vencer, respeitando os adversários, mas buscando sempre a vitória. E essa entrega que os jogadores vêm tendo a cada partida é importante, está sendo bonito de ver. Eu sempre falo para eles que o reflexo do torcedor na arquibancada é o reflexo do time dentro de campo. E eles têm se entregado. Hoje a gente fez um jogo bastante inteligente. A gente sabia que nós iríamos receber uma pressão muito grande por parte do Corinthians. É a maneira do Corinthians jogar. Tem a força da torcida deles aqui dentro. Mas a gente soube suportar, principalmente no início, a pressão do Corinthians. Aos pouquinhos a gente foi jogando, foi tomando conta. E no segundo tempo a gente aproveitou as oportunidades que apareceram. A gente treina linhas baixas, bloco médio, bloco alto, dependendo do que está acontecendo no jogo, dependendo do que a gente precisa. Eu sempre falo para vocês, meu time tem que ter coragem. Essa coragem eu passo para eles, essa confiança eu passo, treino eles na parte tática e sempre peço para que eles executem exatamente o que a gente tem treinado. E assim, tem horas que a gente marca alto, tem horas que o bloco baixo, médio, sempre respeitando o adversário, mas sempre procurando valorizar bastante a posse da bola, que eu gosto que o meu time valorize bastante a posse, e tem dado certo. Eu acho que apesar do pouco tempo que a gente tem para treinar, eu acredito que a equipe vem fazendo bons jogos, a gente precisa melhorar, sim, a gente mesmo com as vitórias escondem às vezes muitos erros, que muita gente às vezes não vê, mas eu como treinador eu enxergo. E eu procuro corrigi-los dessa forma. Onde que a gente pretende chegar, o que a gente tem que buscar cada partida, independente da competição, são as vitórias. Hoje foi o Campeonato Brasileiro, domingo de novo o Campeonato Brasileiro, na próxima semana é a Sul-Americana no Chile. Cada jogo a gente pensa no adversário, que é melhor, qual a melhor equipe que a gente vai colocar em campo, porque o desgaste é muito grande. A cada 3 dias, não é só do Fluminense, é de todo mundo, mas então a cada 3 dias fica difícil, tem o desgaste dos jogos, tem o desgaste das viagens, o pessoal não consegue dormir direito, então essas coisas todas prejudicam no futebol. Mas sempre dentro do possível a gente procura mexer algumas peças para que a gente possa sempre ter sangue novo no time e isso tem dado certo. Você vê que hoje nós jogamos diferentes, 2, 3 jogadores do jogo contra o Santos e a equipe continuou rendendo, a equipe continuou vencendo. Isso que é importante. E além de tudo também, não porque nós ganhamos a partida, mas muitas vezes a gente critica, os árbitros são criticados, e a gente tem que dar os parabéns ao árbitro e toda a comissão dele, que eles se comportaram muito bem. Não é porque deram um pênalti para o Fluminense, até porque o pênalti foi legítimo, mas durante a partida toda. Eu acho que os árbitros no Brasil eles vêm sofrendo bastante com muitas críticas, os árbitros, o VAR. Daqui a pouco também eu posso fazer uma crítica para um deles, sem problema algum. Mas quando eles se comportam bem, quando eles apitam bem, também a gente tem que elogiar. Foi o caso, pelo menos, no jogo de hoje contra o Corinthians. O Nonato entrou muito bem, ele gosta da bola, ele fecha bem os espaços do adversário, nós protegemos bastante o nosso meio. É um garoto que se movimenta bastante, dá bastante opções. Eu já o conhecia, lá do Internacional ainda. E o que me fez mudar era justamente por isso, porque em determinados momentos a gente estava perdendo o meio para o Corinthians, e eu sabia que ele ia fazer bem esse papel. E além do mais, o Lima não foi aquele jogador que a gente conhece, porque mais uma vez hoje ele teve febre, teve gripe, como eu também. Mas eu não jogo, né? Ele joga e ele sentiu bastante, e é normal uma pessoa que tem febre no dia do jogo. Então ele não pôde render tudo isso porque ele já tinha sido medicado antes mesmo da partida, foi medicado durante a partida, agora de novo. Então eu sabia que ele não iria aguentar o tempo todo. Eu vi que no primeiro tempo ele estava correndo bem, mas estava bastante desgastado justamente por isso. Então eu achei melhor colocar o Nonato, que eu tinha certeza que ele ia dar conta do recado aí como ele deu. Então é muito importante isso, é saber jogar de maneiras diferentes. Às vezes você vai querer tentar fazer uma marcação mais alta e o adversário
não vai te permitir. Ou às vezes você vai querer sair jogando, tocando a bola, e o adversário vai te pressionar para roubar a bola e não vai deixar você fazer. Então é importante você conseguir, de forma diferente, variar o jeito de jogar e se adaptar àquilo que o jogo pede. Hoje o Renato fez isso, hoje o time soube fazer isso. É uma valência que será fundamental para o desenvolvimento da equipe. Então, independentemente de estar vice-líder, líder, terceiro, quarto colocado, é perceber que há claramente uma mudança de astral geral, de comportamento, de prazer, de ideia de jogo. A mudança ela é nítida. Ainda é muito cedo para dizer para onde a gente vai caminhar. Cedo ainda. Mas a sensação é de que a gente aos poucos está tomando um rumo. Que estamos devagar, passo a passo, aos poucos com o trabalho, absorvendo a ideia. O Renato vai conhecer mais o grupo, vai se sentir mais à vontade para mexer. O Fluminense vai chegar a um nível de competitividade, aquele nível que a gente espera, que poderá fazer o time ter condições de brigar por algo grande nesta temporada. Isso é o que a gente mais quer. Tá só começando, é muito pouco ainda, mas é animador. É animador o que a gente tem visto até agora. Eu tenho certeza que quando todos os jogadores estiverem à disposição, a situação tende a melhorar ainda mais. Fechou? Gostou da atuação do Fluminense? Está confiante nessa sequência? 5 vitórias dá uma empolgada, não tem jeito, né? Final de semana é contra o Vitória, é jogo para ganhar dentro de casa. Para fazer uma pontuação excelente, pensando em depois ter tranquilidade até para o Mundial de Clubes. A gente volta com mais informações no canal do Léo ao longo do dia. Se puder, só não esquece de deixar o seu like, seu comentário, se inscrever no canal, muito importante, conto com vocês. Tamo junto, valeu!